Bom dia! Vamos tomar café da manhã junto? Eu tô com o meu cappuccino aqui. E você? Hoje a gente vai falar sobre uma fórmula. Terapeuta extraordinário, cliente feliz. E essa fórmula, ela é batata. Não tem como você ser um terapeuta extraordinário e o seu cliente não tá feliz. Há 3 lives atrás eu falei sobre as 5 chaves de ser um terapeuta extraordinário. O que você tem que fazer extra para ser além do ordinário, além do corriqueiro, além do dia a dia. E falei também sobre o que o teu cliente precisa para destravar. Porque tem horas que a gente trava. E quando a gente junta essas 2 lives da live de hoje, lógico que agora que você já sabe as 5 chaves para ser extraordinário, agora que você sabe o que seu cliente precisa para destravar, eu posso aprofundar com você nesse tema. Bem-vindo, Fábia, bem-vinda, Romi, que bom ter vocês por aqui. As lives agora estão mais curtinhas, de 20 a 30 minutos no máximo, porque eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. Então, são lives de puro conteúdo e, naturalmente, dúvida. Isso aí, Fábio, vamos botar o dedo aí no aviãozinho e compartilhar com outras pessoas. Vamos apertar o coraçãozinho, deixa o botãozinho aí pro Instagram mostrar para mais pessoas. E não esquece, lá na minha bio tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Lá tem todas as minhas lives na sequência, é um grupo silencioso. Lá você vai poder também estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. Vão ter descontos especiais, todos os meus eventos vão estar lá. E a gente está trabalhando com a mais nova tecnologia ligada à parte de psicoterapia. Sim, a neuroconstelação vem trazer esse extra nas constelações, esse extra nos seus atendimentos. Eu tenho que pagar um preço, né? Eu tenho que pagar um preço para ser extraordinária. Que preço é esse? A minha clareza. Que preço é esse? O meu posicionamento. Que preço é esse? A minha evolução constante enquanto terapeuta. E como é que você evolui como terapeuta, Sandra? Me conta aí. É simples. Você tem que evoluir como pessoa em primeiro lugar. O bom terapeuta, ele sabe muita teoria. Ele conhece aquilo que ele está fazendo. Ele sabe todos os passo a passos. E na hora que ele entra no set terapêutico, olha só, você esquece isso. Ali você é só coração. Ali você é sensação, intuição, emoção. Você tem que se conectar com o teu cliente. Você tem que fazer essa empatia. A primeira sessão que você vai fazer, ela tem que ser extraordinária. E nessa primeira sessão, você tem que fazer um diagnóstico e fechar um contrato, fechar um acordo com o teu cliente. Aquilo que você pode entregar nesse processo e aquilo que você não vai entregar nesse processo. Ele que tem que saber que você vai fazer muita coisa com ele, ao lado dele, mas que você não vai fazer por ele. Ele precisa saber que tem a parte dele e que a parte dele é muito importante. E quando ele sabe isso, primeiro, ele se responsabiliza. Segundo, ele
começa a sentir o poder dele, que é ele quem faz a mudança. Porque se ele está num processo terapêutico, onde o terapeuta faz tudo, é uma coisa meia mágica, é totalmente mágica. E a vida dele está na mão de quem? Na mão dele? Não, está na mão do terapeuta. Ele tem uma dúvida, ele vai procurar o terapeuta. Ele tem receio, ele vai procurar o terapeuta. Ele está ansioso, ele vai procurar o terapeuta. É uma dependência. Mas quando eu falo, é você quem faz, isso é falado na primeira consulta, porque aí você já está demitindo aqueles que não querem fazer nada. Aí você já está falando, eu te acompanho, mas o processo é seu, é a sua jornada, é o seu crescimento. Tá fazendo sentido isso para você? Escreve sim, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, você vai poder falar para mim, nossa Sandra, é isso mesmo, eu fazia terapia e eu não me sentia no comando, era como se o terapeuta guiasse. Sandrinha, eu como terapeuta não estou entendendo o que você está falando. Primeiro você falou que eu tenho como terapeuta que fazer um diagnóstico, que criar um prognóstico. Eu como terapeuta eu tenho que saber o que está acontecendo na sessão. E agora você está falando que é o cliente que guia? Sim, é o cliente que guia. Ele é o guia. Você só acompanha. Mas se você não tiver clareza do que o teu cliente quer, ele te procurou por causa do quê? Ele tá confuso, né? Ele tá com uma dor. É você quem tem a solução. A sua solução. Mas é você quem tem o caminho para que ele veja melhor. É você que tem a bússola para ajudá-lo a chegar lá. É você que tem a lanterna. Você que tem todas as ferramentas para ser o guia dessa pessoa numa jornada. Então vamos pensar, quando o teu cliente te procura, é como se eu estivesse lá na floresta e eu precisasse de um guia para chegar num determinado ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar nas minas de ouro lá do rei Salomão, sei lá onde é que eu quero chegar. Eu vou contratar um guia para me acompanhar. Porque ele sabe se vier um leão, o que tem que fazer. Ele sabe se chover, como é que eu vou me abrigar. Ele sabe se tiver muito calor, o que a gente vai fazer. A gente continua caminhando, a gente para um pouco para descansar. A gente bebe pouca água, a gente bebe muita água. Esse é o seu papel como terapeuta. Guiar a pessoa naquele processo. Falar, olha, nessas situações, isso aqui funciona bem, vamos experimentar? Mas é ela que diz se essa experiência tá legal ou não. Bem-vinda, Priscila, bem-vinda, Silvia. Que bom ver vocês por aqui. A gente está falando como ser um cliente extraordinário, um terapeuta extraordinário. Como fazer o seu cliente feliz. O que seu cliente quer? Resultado, preferencialmente rápido, e certamente duradouro. É isso que ele quer. Como você entrega isso para o teu cliente? Você vai entregar isso para o teu cliente, primeiro, tendo clareza de todo o processo. Em que etapa ele está da jornada? Qual ferramenta você vai entregar? E como é que você vai saber isso? Aqui na sua cabeça? No teu corpo. Quanto mais você, como terapeuta, tiver autoconhecimento, mais importante e mais extraordinário você vai ser. Já reparou que as pessoas ficam muito na teoria e na hora da prática ficam emboladas? Porque a prática começa com você. O que eu, Sandra Regina, sinto quando eu tenho raiva? Em que área do meu corpo a raiva bate? Ela contrai, ela expande, ela pinica.
aonde é que a raiva está no meu corpo? E a felicidade, a alegria? Onde está a tristeza? Onde está o medo, a insegurança, o nojo? Cada uma dessas emoções vai preferencialmente tocar uma parte do meu corpo. É igual para você? Não. Nós temos registros corporais diferentes. Alguns terapeutas falam, não, isso está sempre naquele determinado lugar. Não. Cada pessoa tem um registro diferente. Quanto mais registros você for consciente, quanto mais registro você conseguir identificar, mais extraordinário você vai ser. Bom dia, Juliana, que bom te ver por aqui. Ellen, bem-vindas. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor. Quando eu, Sandra, quando você, Ellen, quando você, Priscila, você, Fábio, tem uma emoção, engole essa emoção, racionalize essa emoção vai ficar onde? Onde ela quiser e você nem sabe onde ela se escondeu, onde ela se alojou. Mas quando você tem essa emoção e se permite sentir, por isso é tão importante o terapeuta ter momentos de pausa para fazer meditações, para fazer uma conexão com as suas sensações, com os seus sentimentos. Porque na hora da terapia, quando ele vê isso no cliente, ele pode identificar no seu corpo. É uma ressonância. Né? A gente não está trabalhando num campo chamado campo mórfico, é um campo de ressonância. Então, quando ele sente isso, ele já sabe onde o cliente está. É para ele dedurar, falar, olha, você está... Não, ele vai ensinar o cliente a identificar. Ele vai acompanhar naquilo, mas ele sabe com o que ele está lidando. Quem que está ali atrás do arbusto? É um leão ou é um coelhinho? Tá na hora de eu ficar atento, de eu sair correndo, ou de eu pesquisar mais um pouquinho aquilo? É isso que o terapeuta extraordinário faz. Ele tem algo mais, ele tem um plus que o outro não tem. E esse plus a mais está ligado ao quê? Normalmente a nossa própria história. Qual foi a dor que você curou em você? Quais são as dores mais frequentes em você, na sua família? Você já curou porque é difícil ajudar o outro num caminho que você não percorreu. Os clientes que te procuram, normalmente, têm que tipo de dor? Identifica isso, pesquisa isso, aprofunda nisso. Tem um preço, eu não falei? Ser extraordinário tem um preço. Fazer algo extra. Se propor a esse autoconhecimento. E isso vem da onde? Vem dos teus 3 cérebros. Semana que vem a gente vai começar a falar nos cérebros, afinal é neuroconstelação. Todas essas coisas que estão inconscientes em você, elas estão armazenadas aonde? Nos teus 3 cérebros. Sim, o cortical tem uma área inconsciente. Ou você tem consciência das suas crenças. Crenças limitantes foram formadas lá na tua infância, podem ter sido formadas numa situação traumática que você passou, ou que alguém passou e você viu e você acompanhou. Mas essas situações criaram no teu córtex uma crença limitadora. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, Andréia? Bem-vindas, Ellen. Essas crenças
não são conscientes. Então, de repente, você não consegue ganhar dinheiro, porque dos pobres é o reino dos céus. Você nem lembra desse negócio, querida, não lembra. Isso aí você estava fazendo catecismo lá, você tinha 7 anos de idade, o padre falou e você não prestou a menor atenção porque você estava brincando com a coleguinha e essa crença foi se instalar a nível celular. E você fala, Sandra, você é louca, eu não penso nisso. Você não tem consciência, mas está instalada a crença. Aonde? Eu não sei. No teu intestino? Na tua pele? Sandrinha, você não é médica, não? Pelo amor de Deus, você não sabe que a cada 45 dias tua pele troca toda? Tuas células todas renovam? Você não é aquela pessoa dos 7 anos de idade? Sim, mas existe uma coisa chamada memória celular. Uma célula ensina para outra e para outra e para outra que vai nascendo o que ela aprendeu. É automático. E isso fica registrado. Uma outra coisa são as emoções. Principalmente a gente que é mulher. Mulher não pode ter raiva. Então, eu não sinto raiva. Mentira, tuas células estão todas registrando a raiva ali que você suprimiu. Ah, eu não sinto sei lá o que, né? Homem não pode sentir nada. Falei que mulher não pode sentir raiva. Tudo bom, Helena? Bom dia. Mas o homem também não pode ser sensível, não pode ser amoroso. O homem não chora, engole a emoção mais sutil. E tá lá registrada e vai puxar o tapete. Porque elas estão aonde? Na sombra, estão no escuro. E cabe a você, terapeuta, ajudar o teu cliente a trazer isso para a superfície, trazer isso para a luz com a menor dor possível. Antigamente, eu achava sensacional quando o cliente tinha uma catarse e não sei o quê. E às vezes, isso é bom, mas muitas vezes isso é ruim. Porque eu tô ali toda encoraçada, eu tô ali toda travada e de repente vem alguém e solta tudo. Como é que eu me sinto? Desprotegida, e talvez eu me encorace ainda mais. No curso eu vou falar bastante sobre isso, né? Na formação de neuroconstelação, dessas coraças que são rompidas de repente, que são a força liberadas, e a pessoa, na hora que vai se proteger, se encoraça ainda mais. Por isso que eu vejo que pode e deve e precisa ser progressivo. Na terapia sistêmica eu vejo isso também. Às vezes eu mostro tudo para o cliente, eu mostro 4, 5 dinâmicas ali numa constelação. Na primeira ele já travou. O cérebro reptiliano dele não consegue liberar mais coisas. Ele tá com cagaço. E o cagaço faz com que eu lute ou fuja, que é uma ação adrenérgica, né? Eu tô cheia de adrenalina para enfrentar o leão ou para fugir dele. Ou então eu tenho uma reação colinérgica e eu me paraliso. É como se o mundo parasse e eu parasse ali junto. Gente, eu vou ligar o ar-condicionado aqui porque tá impossível Rio de Janeiro hoje. Percebe? É uma reação automática, porque o cérebro reptiliano, que é o teu cérebro de sobrevivência, ele age de uma forma automática. Tudo bom, Iris? Bem-vinda. Mas muitas vezes ele não paralisou.
mas o teu emocional não metabolizou aquilo. Não dá para engolir que eu tenho que dizer sim a tudo. Não dá como engolir que você fala que o meu namorado me traiu porque o meu pai, meu avô, meu bisavô traíam. Meus antepassados é uma coisa, meu namorado é outra. Querida, não foi você que escolheu esse homem, foi o teu clã. Não foi você. É muito forte esse inconsciente em mim, mas que é consciente na minha família. Essa parte do consciente familiar, ela vai e te trava. Percebe? E aí o terapeuta fala o negócio e o teu emocional fala, nadica disso. Além disso, a gente já falou do teu cortical. Se eu falo um negócio que vai contra o teu sistema de crenças, muitas vezes você sequer escuta. Sabe aquele negócio que o pessoal na física quântica fala? Que a gente só vê aquilo que a gente conhece? É isso. A gente não consegue ver, entender, processar. É interessante, a minha mãe tá com problema de audição. Tá um inferno de eu conseguir convencer que ela tem que ir na médica e tem que botar o aparelho. Então, com 87 anos, não preciso mais. Ela escuta, e às vezes ela escuta tanto que incomoda. Ela tem que botar a televisão bem baixo, porque incomoda quando o som tá mais alto. Porque ela escuta muito, mas ela não entende o que eles estão falando. É exatamente assim que o teu cortical funciona durante um processo terapêutico, seja de constelação, seja qualquer outro, onde aquilo que você está falando é totalmente diferente do sistema de crenças dele. Então, o que faz um terapeuta extraordinário? Ele está o tempo todo tendo feedback do cliente para saber se o cliente está conseguindo acompanhá-lo. A gente não comparou com um guia lá na jornada? Aquele guia que vai levar o cliente até lá, o rei Salomão, lá, as ruínas do rei Salomão? Pois é. Aí o terapeuta escala a montanha e o cliente fica lá embaixo. Isso é guia? É ele que tem que ir. Tá com medo? E se eu botar uma corda em volta de você? E se fizer isso assim, experimenta. É ele que vai experimentar. É ele que vai dar o passo. E outra coisa do terapeuta extraordinário, o contrato com o teu cliente. O que o teu cliente contratou com você? Trabalhar o relacionamento? Destravar o dinheiro? Ter sucesso financeiro? Aonde é que o teu cliente te contratou? Porque normalmente, eu pelo menos, já fiz terapia como cliente. Terapia que durou 8 anos. Com a mesma terapeuta. Era divertido, eu amava a minha terapeuta. E o grupo, então, eu amava a terapeuta e o grupo, e era sensacional a gente estar ali junto. E eu continuei a vida inteira ali. Porque eu não queria me separar daquelas pessoas. Mas isso me tirava a autonomia, a liberdade. Quando meu marido, que começou a terapia muito depois de mim, terminou muito antes de mim, quando alguns amigos que eu indiquei terapia começaram e terminaram antes de mim, eu falei, gente, eu devo ser bem retardada, né? Porque eu não tenho alta. Aí ela falou, não, você que tem que pedir alta. E quando ela falou que você que tem que pedir, eu ainda pedi 1 mês a mais de terapia. Porque eu não conseguia me ver sem ela. Era muita dependência. Então, contrata uma coisa, tá? Aqui o Fábio. Fábio é meu aluno.
Fábio trabalha com constelação financeira. Ele desenvolveu esse processo. A gente vai falar sobre isso ainda essa semana. Como juntar aquilo que você já faz com aquilo que você está aprendendo. Obrigada, Beth. Beth falou que eu tô linda. É o filtro do Instagram, vou confessar, porque essa hora da manhã ninguém merece. Eu tô com uma olheira desse tamanhozão. Então, se eu contrato o Fábio porque eu tô no vermelho e eu quero sair do vermelho, e aí eu falo, Fábio, mas aí quando eu sair do vermelho, como é que eu vou investir esse dinheiro? Eu ainda nem atravessei ali o lugar que eu tenho que atravessar, eu já quero saber o que eu faço quando eu chegar na cidade. E aí eu perco o foco desse momento. Se ele marcou comigo, vamos fazer 10 sessões de constelação financeira para resolver esse seu problema. E ele vai me dando passo a passo. Quando eu terminar, o meu cérebro sabe que no dia 15 de março é a minha última sessão. Ele não vai ficar enxertando coisas da minha briga com o vizinho, de um dinheiro que eu ganhei, que eu quero investir porque eu não quero. Ele não vai ficar falando de coisas que não são relevantes para aquele processo naquele set terapêutico. Porque ele sabe que ele tem um prazo, início, meio e fim. As coisas boas da vida têm início, meio e fim. Então, como ele sabe disso, ele vai se programar para fechar o processo naquele tempo. Quando ele não sabe disso, não tem um prazo, ele vai adiando, ele vai empurrando com a barriga. Você pensou que era você que empurrava as coisas com a barriga? É o teu cérebro. Ele tem esse mecanismo de procrastinar, de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Imagina se você tem um quebra-cabeça com 1000 peças. Você vai começar por uma parte e depois vai para outra, até fazer as 1000. Não dá para fazer tudo de uma vez. E aí, agora que eu saí do vermelho, eu vou contratar o Fábio para me ensinar como eu posso lidar com esse dinheiro para não entrar de novo no vermelho, como eu posso economizar, como eu posso. Aí é uma outra etapa. Não dá para eu fazer todas as etapas da mesma forma. Bem-vinda, Ana, bem-vinda, Luciana. Não dá para fazer tudo junto. É um passinho de cada vez. É isso que torna você um terapeuta extraordinário. É isso que leva o teu cliente a ficar feliz quando ele vê o resultado daquilo que ele contratou. Porque eu contratei o Fábio para me tirar do vermelho. Só que eu briguei com o marido ontem. Então hoje na terapia eu quero falar dessa briga com o marido. E, nossa, o Fábio faz uma sessão tão maravilhosa, que melhora a minha relação com o marido. Que eu consigo resolver aquela situação. E aí, na semana que vem, eu contratei o Fábio para resolver o meu vermelho no cartão de crédito e lá no banco e tudo. Eu tô bem ferrada. Aí, na semana seguinte, eu tenho um tititi com meu filho. E lá vai o Fábio me ajudar, me apoiar nisso. Terminaram as 10 sessões que a gente combinou e eu continuo no vermelho. Que merda de terapia, né? Eu não consegui o que eu queria, que era sair do vermelho. Eu nem me lembro o tanto que ele me ajudou na minha vida pessoal. Eu não me lembro de nada disso, porque eu contratei ele para me tirar do vermelho e eu não consegui sair do vermelho. Porque cada dia eu vinha com uma demanda diferente. E ele, como ele quer muito me ajudar, ele acaba me entregando aquilo que eu tô necessitando naquele momento.
Vai ficar gravada sim, Roberta, pode deixar. Tem que ficar claro, né? Roberta trabalha com terapia de dor corporal também. Eu chego lá e eu quero trabalhar a minha dor crônica no pescoço. Mas eu caí, o meu joelho tá doendo pra caramba. Ela, lógico que vai tratar o meu joelho. E de repente ela vai até mudar esse contrato. Sandra, mais importante que essa coisa crônica é aquilo que é agudo. Então a gente vai fazer tantas sessões para trabalhar essa questão e depois a gente volta a trabalhar outra questão. Isso é possível. Por isso que eu falei, o mais importante para você como terapeuta é ter clareza e ter um diagnóstico e ter um prognóstico. Sandra, você está falando isso porque você é médica. É verdade. É a minha maneira de lidar e que normalmente tem sucesso. Porque as pessoas vêm com uma demanda e se você não entrega aquilo, porque você acha que ela precisa de uma outra coisa que é mais importante que aquilo, ela não vai ver. O cérebro dela não vai processar. Porque ela vai ver o quê? Ela vai ver aquilo que ela se programou para ver. A terapia vai ser um sucesso se eu sair do vermelho, se a minha dor no pescoço passar, se eu parar de chorar pelo marido que foi embora, se eu começar a ter uma relação melhor com meu filho. Então eu trabalho uma série de outras coisas, mas aquele que é o fundamental, que é a queixa central da pessoa, eu não trabalhei. Por isso que eu gosto de trabalhar com tempo, porque o cérebro da pessoa sabe que ela tem X semanas para resolver aquela situação. Então ele dá uma acelerada, ele dá uma buscada lá onde estão essas memórias. Ok, gente, alguma dúvida aqui hoje? Nós estamos com meia hora, eu comecei um pouquinho mais cedo, 32 minutos agora. E terça-feira é dia da minha terapia, é às 8h40. Então eu sempre vou terminar 8h30, 8h35 no mais tardar para ir para minha terapia. Mas sempre eu vou perguntar. Tem dúvida? Coloca aqui. Coloca lá quem for rever. Quem foi ver o início que perdeu, coloca a dúvida que eu vou te responder em inbox. E de repente eu faço até uma live se a tua pergunta for mais extensa. Sandra, eu quero saber mais sobre isso, sobre aquilo. Escreve aí. E não esquece de entrar para o grupo Quero Neuroconstelação, porque a gente vai ter eventos. A gente vai ter imersões de neuroconstelação, que é a neuroconstelação na prática. A gente vai ter uma aula master antes de começar a formação. Eu tô esperando você lá. Oi, Janaína. A Janaína entrou, essa consteladora maravilhosa que constela, inclusive, com cavalos. Mas está na hora de eu sair. Um beijo. Quinta-feira, 8 horas. Pega a tua caneca e vem tomar café comigo. A gente vai falar sobre... Nossa, eu sabia na hora que eu entrei na live e agora eu já esqueci sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar como integrar os teus conhecimentos com os conhecimentos da neuroconstelação. A neuroconstelação se serve muito a isso, porque como ela te dá muita clareza, ela te permite integrar. Sandrinha, eu nunca vi uma neuroconstelação. Vai ter neuroconstelação segunda-feira, sem ser a próxima, a outra. Você vai conseguir unir, integrar, mesclar de uma maneira bem clara, sem misturar nada, fazer essa junção daquilo que você já sabe com o processo neuroconstelativo e criar uma terapia com a tua cara,
que todo mundo que vê vai falar, nossa, essa é a Janaína constelando. Ah, essa é a técnica que a Namastê fez. Igual o Fábio já fez com a constelação financeira. Tá bom? Até quinta, às 8, tô te esperando.